Bom dia, pessoal. Então hoje nós vamos iniciar mais uma aula sobre tratamento clínico. Vocês têm noção do que é tratamento clínico? Então, tratamento clínico, né, a área da enfermagem, né, dentro da enfermagem, que vai tratar a saúde do adulto de alguns distúrbios não cirúrgicos, patologias não cirúrgicas, bem como patologias que não são obstétricas, muito menos ginecológicas. Então, através do exame clínico, exame físico, sinais e sintomas, quadro clínico, nós vamos iniciar o estudo de algumas afecções. Dentre elas, afecções do sistema digestório, respiratório, cardiovascular e também do sistema neurológico. Então, observando as suas manifestações, agente causador, bem como os cuidados realizados pela equipe de enfermagem, né, dentro de todo esse processo. A enfermagem clínica, então, como eu falei anteriormente para vocês, é uma área que vai tratar de pacientes adultos. A atuação, da enfermagem no ambiente hospitalar, estudando o quê? Estudando afecções não cirúrgicas, não ginecológicas, não obstétricas. Através de quê? Realização de exame clínico, exame físico, associando isso ao diagnóstico do paciente, realizado pelo médico, para que possa se traçar o principal plano de cuidados e cuidados adequados específicos a cada afecção que é sofrida pelo paciente. Então, o objeto de estudo dessa área serão as afecções do sistema digestório, respiratório, cardiovascular, neurológico. Vamos iniciar então com as afecções do sistema digestório. Todos recordam desde a anatomia que o sistema digestório é um sistema muito importante, porque é através dele que vamos obter dos alimentos todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento dos sistemas. Lipídios, carboidratos, proteínas, vitaminas, entre outros. Certo? Então ele inicia-se na cavidade oral, passando por laringe, faringe, esôfago, estômago, intestino, reto, ânus, todo revestido de musculatura lisa. Vão realizar alguns movimentos involuntários, chamados de movimentos peristálticos, que são responsáveis por levar o alimento da boca, passando por esôfago, até estômago, intestino, para que sejam digeridos os nutrientes absorvidos e então ser eliminados pelas fezes tudo aquilo que não necessitamos mais. Então, pessoal, o primeiro grupo de doenças serão as doenças do esôfago e estômago. A primeira delas é a doença do refluxo gastroesofágico. O que é essa doença? Então, é uma doença digestiva, claro, em que os ácidos presentes dentro do estômago, eles voltam pelo esôfago, ao invés de seguir o seu fluxo normal. Então, vocês lembram de anatomia também que tem um esfíncter, que há um esfíncter ali que vai separar esôfago e estômago, chamado de cárdia. É ele que vai controlar a saída de alimentos do esôfago e a entrada de alimentos no estômago. Quando não há o fechamento adequado desse esfíncter, acontece do retorno do refluxo, o refluxo ou retorno desse ácido gástrico, causando então o refluxo gastroesofágico, ocasionando alguns sintomas, tais como azia, tosse, dor no peito. Se vocês observarem na figura que coloquei lateralmente, eu coloquei um esôfago em estado normal e um esôfago em estado de refluxo, também o estômago, onde observamos na primeira, em verde, normal, o fechamento adequado da região, e na figura mais lateral à direita, nós observamos que não há esse fechamento, então há o retorno desse suco gástrico, causando então o refluxo gastroesofágico. O quadro clínico, pessoal, vai basear-se em dois grupos: o grupo dos sintomas típicos e dos atípicos. Como sinais e sintomas típicos, observamos a epigastralgia, que é a dor nessa região superior do abdômen, região do estômago, região gástrica. A pirose, mais conhecida como azia. A regurgitação, sabe aquela sensação de arrotar azedo? Então, isso é quando essa regurgitação, esse retorno, é caracterizado por regurgitação. Logo vem a disfagia, que é a dificuldade para deglutir. A cialorreia, que é a produção excessiva de saliva. O globus. O globus, por sua vez, é aquela sensação de dor, de nó na garganta. Certo? Seguido de odinofagia, que é a dor ao deglutir. E, consequentemente, de náuseas. Como sintoma típico, nós temos alguns como dor na garganta, porque a região da garganta também pode ser lesionada pela ação desses líquidos ácidos que vão ser regurgitados. A rouquidão, dor torácica, porém não cardíaca, a halitose, que é o mau hálito, laringite ou faringite, porque toda a região pode ser lesionada pela ação desses ácidos gástricos, tosse crônica, a bronquite, porque pode então adentrar aí na região da traqueia, causando uma inflamação dos brônquios,
né, por esses ácidos, e também a otite média, porque é uma região também interligada. O diagnóstico ele é feito através de dois grupos de coisas. O primeiro deles é através da avaliação dos sinais e sintomas. Então, observa-se a história do paciente, né, seguida de sinais e sintomas, e associando isso à realização de exames. O principal deles é a endoscopia, que vai observar-se a visualização da região ali do esfíncter entre esôfago e estômago, para observar se há o refluxo. Já o tratamento, pessoal, ele se divide em tratamento farmacológico e não farmacológico. O tratamento não farmacológico, ele vai basear-se em bons hábitos alimentares, bem como mudança no estilo de vida. Então, como bons hábitos alimentares, observamos o quê? Evitar alimentos com cafeína, chocolate, pimenta, etanol, bebidas gaseificadas, frutas cítricas, ou seja, todos os alimentos à base de ou condimentados ou que são ácidos, para que possa o quê? Ou que possam aumentar essa acidez. Então, evita-se esse tipo de alimento, né, para que possam minimizar os sinais e os sintomas. Como mudança de estilo de vida, podemos destacar a perda de peso, interromper tabagismo, pois tabagismo é um fator predisponente de várias afecções do sistema digestório. Evitar se deitar-se logo após as refeições, porque pode dificultar, deixar a digestão mais lenta e ocasionar maior índice de refluxo. Bem como se sentir os sintomas noturnos, elevar a cabeceira um pouco, para a minimização desses sintomas. O tratamento farmacológico ou medicamentoso, ele tem o intuito de quê? Justamente diminuir a acidez, né? Para quê? Para minimizar esses sinais e os sintomas. Como podemos observar, eu coloquei duas situações, a situação normal versus o refluxo. Então, na ponta da primeira seta, aí, observamos o esfíncter fechando adequadamente. Então, não há, né, o retorno desse líquido gástrico, né, ácido, que vai causar, então, esse refluxo. Na situação à direita, nós observamos, então, que, ao passar o alimento, não há o fechamento adequado dessa cárdia, e acontece, então, olha, o retorno, né, do suco gástrico, caracterizando, então, o refluxo gastroesofágico. Espero que tenham entendido. Dando prosseguimento às afecções do sistema digestório, nós temos a úlcera péptica, que é o quê? Trata-se de uma doença grave, né, onde o revestimento do estômago ou do duodeno, ele é corroído justamente por esses ácidos gástricos também, ou sucos digestivos. Então, as úlceras pépticas, elas podem ser duodenais ou gástricas. Gástricas quando estão especificamente localizadas no estômago e duodenais quando estão localizadas no duodeno. 80% dessas úlceras pépticas são causadas por uma bactéria, a Helicobacter pylori, ou H. pylori, que é muito conhecido popularmente. Então, esse H. pylori, né, ele vai infestar ou se proliferar nessa região, causando, então, um aumento, né, das lesões e caracterizando, então, né, a úlcera. Né? Outra situação que pode ocorrer, né, o aparecimento dessas lesões, são medicamentos que enfraquecem o revestimento do estômago ou também do duodeno. Então, há vários medicamentos que vão, então, enfraquecer esse revestimento, eles vão se corroendo com o tempo e causando a úlcera. O quadro clínico principal é caracterizado pela dor epigástrica. Né? Então, essa dor epigástrica é o sintoma mais típico, que vai mudar um pouquinho o ritmo, né, de acordo com o local que se instala. Então, no caso da úlcera duodenal, o ritmo é dói, come, passa. Então, doeu, comeu, passou. Enquanto nos portadores de úlcera gástrica é come, doeu, depois passou. Então, existe um pouquinho essa diferença de um para o outro. Né? Outro sintoma que deve ser considerado típico é aquele caracterizado pelo despertar à noite com dor na região gástrica, né? Região do abdômen, que ela é aliviada após a ingestão de um alimento alcalino, ou seja, os ácidos estão ali corroendo, estão ali causando aquela dor, você come um alimento mais básico, diminuiu a acidez, a dor passou. Então assim se baseia o quadro clínico. O diagnóstico é feito através de endoscopia seguido de biópsia. Por que a biópsia? Para observar se há a presença então do H. pylori. Então é preciso que haja, além da visualização das lesões, retira-se um pequeno fragmento da região para observar se há infestação por H. pylori. Então, a partir disso, né, a partir dessa observação, baseia-se o tratamento, que ele consiste em quê? Em remover o agente causal,
né, e tratar as lesões. Então, possivelmente, o agente causal, sendo o H. pylori, né, vai ser realizado aí uma associação medicamentosa de antibióticos e anti-inflamatórios para tratar a infestação da bactéria e também para cicatrizar as lesões. Então aí podemos observar, eu coloquei duas imagens para vocês. É a primeira imagem mais à esquerda, né, a pontinha da seta, e observamos o revestimento, né, da região gástrica e uma lesão, né, nessa região, possivelmente causada por H. pylori. Se você observar, então, a úlcera ocorre, né, essa lesão, então há descontinuidade do revestimento. E na figura mais à direita, eu coloquei, então, a representação, né, de como o H. pylori se fixa na parede, né, duodenal ou gástrica, causando, então, a infestação e, possivelmente, as lesões, né, posteriores, causando, então, a úlcera. A próxima afecção é a gastrite. Então, a gastrite ela é a inflamação, né, ou infecção, ou erosão do revestimento do estômago. Então, geralmente, uma gastrite ela precede uma úlcera. Então, ela pode durar por pouco tempo, que chamamos de gastrite aguda, ou pode durar meses e até anos, né, chamada de gastrite crônica. Então, a causa mais provável da gastrite é a fraqueza, né, da barreira da mucosa que protege a parede gástrica, permitindo, então, que os sucos digestivos produzidos pelo estômago vão causar danos. Então, como vocês aprenderam em anatomia, vocês sabem que a parede do estômago ela é revestida, né, por um muco que vai, então, equilibrar a questão dos sucos digestivos, do pH do estômago. E, então, quando há, né, a fraqueza dessa parede mucosa, então, os sucos gástricos ou ácidos gástricos, eles vão atuar, então, lesionando, inflamando essa parede do estômago, causando, então, a gastrite. Então, o quadro clínico principal, né, ele é caracterizado por indigestão, queimação e azia, náusea, vômito, perda de apetite, dores abdominais, que também chamamos de dor epigástrica, naquela região do abdômen mais próximo de onde estaria o estômago, também é caracterizado como quadro clínico, sinais e sintomas. Então, o diagnóstico ele observa 3 parâmetros. A primeira coisa é a história familiar e o quadro clínico. Então, vai observar os sinais e os sintomas, vai observar a história familiar desse paciente, alguns hábitos de vida ou hábitos alimentares. Isso associado a exames para detectar a presença do H. pylori, bem como, né, a endoscopia. Então, uma vez observando esses 3 parâmetros, então traça-se um tratamento. Então, esse tratamento ele deve ser individualizado, né, que vai reforçar o quê? Tanto os bons hábitos alimentares quanto o estilo de vida saudável. Já o tratamento medicamentoso ele vai incluir o quê? A diminuição da acidez, né, gástrica, né, que é medicamentos que vão diminuir essa acidez por períodos variáveis. Né, e no caso, se há um agente causal ali, o H. pylori, vai ser feita aquela associação medicamentosa, geralmente por antibacterianos, que a gente já falou um pouquinho lá na úlcera péptica. Certo? Então aqui, podemos observar através de uma endoscopia toda a região ali da parede gástrica, né, lesionada, inflamada. Observa-se a vermelhidão, alguns pontos de sangramento, né, alguns pontos hemorrágicos, que está caracterizando então essa gastrite. Continuando nossas afecções, né, afecções em estudo, vamos falar um pouco agora das alterações do hábito intestinal. Então a primeira delas é a diarreia. Então a diarreia ela é uma síndrome clínica podendo ter diversas etiologias. Então pode ter N causas, né, que pode levar à diarreia. Então, o que vai caracterizar uma diarreia? O aumento do número de evacuações, né, o volume e a diminuição da consistência das fezes também vai determinar essa diarreia. Né, o número de evacuações considerável fora do normal. Então, geralmente as evacuações elas variam, né, de pessoa a pessoa, que vai de 3 vezes ao dia até 3 vezes por semana. Então, quando observa-se o aumento dessa periodicidade, o aumento da ocorrência dessas evacuações, caracteriza-se então um quadro de diarreia, que pode ser classificado em aguda, quando acontece mais ou menos 3 ou mais evacuações num período de 24 horas, certo? Diarreia persistente, que é aquela diarreia que ocorre em episódios, né, com duração maior que 14 dias, e a diarreia crônica, que são episódios de diarreia com duração acima de 30 dias. Então, as consequências das diarreias,
elas podem ser diversas, que varia desde desidratação leve, moderada e grave, podendo chegar a situações de choque. Então é extremamente importante que seja observado o agente causal dessa diarreia, que pode ser algumas bactérias do tipo Salmonella ou E. coli, alguns vírus como rotavírus ou até outros parasitas como Giardia. Então, observa-se a agente causal para poder fazer a eliminação desse agente ou então a minimização dos sinais e sintomas para que o paciente não tenha uma consequência pior. O diagnóstico é feito através dos sinais e sintomas, então observa-se se há o agente causador e junto com os sinais e sintomas traça-se um tratamento, né? Então, o tratamento ele vai basear-se em quê? Em planos de reidratação oral, né, ou endovenosa, de acordo com a situação que se encontra o paciente, né, e medicamentos que possam erradicar esse agente causador. Lembrando que deve-se observar, né, para que não chegue a quadros graves de diarreia, que pode trazer consequências severas ao paciente. A próxima afecção, né, trata-se da constipação, que é a dificuldade persistente de evacuar. Então, ocorre pelo menos a presença de 2 sintomas em 25% das evacuações, que podem ser o quê? O esforço presente para evacuar, né, a sensação do esvaziamento incompleto, como se a pessoa fosse ao banheiro evacuar, ela termina de evacuar e ela sente que parece que não terminou, que está incompleto. É o esforço excessivo para a evacuação, ou então até a sensação de obstrução, né, aquela coisa de que tenta, mas acaba que não evacua. No quadro clínico, né, ele vai então observar vários sinais e sintomas, né, dentre eles a periodicidade da evacuação e outros sintomas como dor abdominal, distensão abdominal que pode ser aliviada pela evacuação, ou seja, quando você tem muitas fezes nessa região, vai estar um pouco distendido, que às vezes alivia um pouco, né, a flatulência e o esforço para evacuar. Então todos esses parâmetros são observados. O diagnóstico observa a partir de 2 parâmetros, o exame físico, né, o exame clínico completo, onde vai se observar os sinais, os sintomas e a história clínica desse paciente, bem como pode ver a associação de outros exames complementares, tais como colonoscopia ou retossigmoidoscopia, para observar se há alguma lesão ou alguma obstrução na região ou se há alguma outra lesão associada, né, que pode estar causando essa constipação. O tratamento, por sua vez, ele deve se orientar o paciente, então, quanto à necessidade da mudança de hábitos, ou seja, ele deve ingerir mais líquidos, mais fibras, alimentos que vão melhorar o trânsito intestinal, para que possa, então, melhorar a periodicidade dessa evacuação e, né, para que o trabalho desse intestino volte ao normal. A próxima afecção é a síndrome do intestino irritável, que é caracterizada por um distúrbio funcional do trato digestivo, geralmente de evolução crônica, então se perdura por muito tempo. O quadro clínico ele baseia-se em dor abdominal, desconforto, às vezes uma alteração do hábito intestinal, né, que pode ocorrer ou constipação ou diarreia, ou a alternância dos 2 quadros. Pode acontecer na mesma situação, haver alternância, logo constipado, logo depois diarreia, e por aí vai. Outros sintomas que devem ser levados em consideração, né, a presença de muco nas fezes, a urgência retal, a distensão abdominal, bem como a dor pélvica, na região pélvica, né, e também as flatulências. Então, espero que tenham entendido. Até a próxima.